Vamos iniciar então mais um trabalho? Primeiramente, dividimos a folha muito clarinho em 3 partes, quase que imperceptível. Na parte superior, vamos trabalhar a ideia de 2 lanças de montanha. O céu eu tenho que trabalhar com branco e uma sujeira de azul. Um pouquinho de violeta. Não se preocupe aqui com o movimento do pincel. Pode ir cruzando as pinceladas. A questão aqui é muito simples. O céu, ele não pode ser desenhado, ele tem que ser muito esfumaçado, esfregado. Muito irregular. Se eu usei aqui o laranja, automaticamente eu vou usar um pouco do amarelo. Coloco o branco primeiro, depois o amarelo, senão o papel ele mancha, porque a tinta branca, a tinta colorida, ela vai por baixo. Eu preciso, atrás das árvores, um pouco de amarelo lá na frente. A risca do pincel, tiro toda a marcação. Eu preciso praticamente de uma névoa. E essa névoa, movimento circular ou movimento cruzado. Lembrando-se que próximo à montanha eu tenho que ter uma luz bem definida. Eu vou usar aqui mais uma camada de branco. Não está muito branco, ele está um pouquinho acinzentado pela sujeirinha do pincel, isso é bom. Eu não posso ter um branco muito limpo lá no fundo. Agora eu vou começar a trabalhar um plano, tá? A primeira montanha lá no fundo. Minha única preocupação é não criar uma linha de contorno, trabalhar a forma indefinida. Vou trabalhar com um pouquinho do violeta. Não existe uma regra para essa pincelada, eu só tenho que definir a luz. Neste meu caso, a luz virá da esquerda para a direita. Eu vou reforçar algumas manchas para dar a ilusão da montanha, quebrar um pouco mais a linha ainda. Vou entrar agora com a violetada, que é a segunda camada de montanha. Eu trabalhei em cima 2 formas, um pouquinho mais definida. Aqui eu vou simplificar um pouco mais essa forma, para não ficar repetitiva. Uma linha um pouco mais reta, uma montanha um pouquinho mais reta. Vou definir a sombra com o roxo, que é o violeta, né? Do lado da sombra, lado contrário da luz. Vou deixar um pouquinho mais liso do que estava lá no fundo. Reforçando um pouquinho mais a luz. A luz, lembre-se que a luz da primeira cadeia de montanhas, ela é corte entre as duas. O que muda aqui é a família de cor. Como o meu vermelho, o violeta, o contrário dele é o amarelo, eu vou dar uma leve iluminada um pouquinho para dar um ar
mais natural nessa montanha. O céu tem um pouco de amarelo para não ficar aquele roxo puro, artificial, né? Eu respeito um pouquinho da regra da cor, azul, o oposto, laranja, e o amarelo oposto, o roxo. Um trabalho bem rápido, não posso me prender a detalhes. Se eu me prender a detalhes agora, num plano que tem que ser muito esfumaçado, muito sem detalhes, sem figuração, se eu começar a enfeitar aqui um pouco, depois eu não tenho profundidade. Não preciso fechar tanto aqui, depois eu vou colocar a vegetação. Eu vou entrar aqui com a vegetação nessa região. Lembrando que eu não devo tampar o meu fundo para fazer uma vegetação. Usando aqui um pouco de roxo, vermelho e verde. Eu preciso de tonalidades escuras. Depois eu deixo secar antes de entrar com vegetação. Deixo a mão bem solta para quebrar a dureza da pincelada, senão fica tudo igual, fica bem artificial. Lembre-se que a luz ela tem que passar pelo meio, a luz do céu pelo meio dos galhos. Não estou ainda nos galhos, eu estou na profundidade dos galhos. Tudo que está longe, nós sabemos que é muito claro. Vamos entrar então com um pouco de branco, amarelo, depois eu vou trabalhar o verde. Esse branco com amarelo ele já entra um pouco lá na montanha. Depois eu venho trazendo as questões de estradas de primeiro plano que serão construídas depois. Mas eu já começo aqui a dar uma certa profundidade. Quanto mais em primeiro plano, mais grosseira a minha pincelada. Com a sujeira do pincel, com um pouquinho de vermelho, um pouquinho de amarelo, eu crio uma tonalidade neutra, misturando o branco, um toquezinho de azul, sujeira realmente do pincel. Sem se preocupar exatamente qual é a cor, uma coisa neutra. O movimento da estrada sempre na horizontal, porque ninguém consegue andar em pé. Diminuo as camadas de pincelada aqui, que lá conforme a gente vai depois para o acabamento, esse vai sendo alterado.
Eu não posso ter essa definição de linha lá no plano superior, então eu vou quebrar ela com a transparência do guache. Tudo que está longe é muito indefinido. Marca um pouco a vegetação com tonalidades mais escuras, aqui o verde com vermelho. Depois disso vai ser alterado. Parece uma loucura, né? Mas o efeito depois é bem interessante. O segredo está em justamente esfregar o pincel sem dó, como se fosse uma brincadeira de criança, sem compromisso, sem comprometimento com a forma da pincelada. Quanto mais irregular, mais expressivo vai ficar o trabalho depois. Nada de lambe, nada de alisar a pincelada, perder a expressão do trabalho. Isso dá monotonia. Observe bem as pinceladas totalmente disformes, irregulares. Vermelho com verde, azul com vermelho. Aí eu coloquei os tons da vegetação. Primeiro plano bem definido, segundo plano menos definido e o último plano menos definido ainda. Em primeiro plano, próximo de você, trabalhe muito irregular, com muita textura, excesso de tinta, mas lembre-se sempre das famílias complementares. Roxo perto do amarelo, laranja perto do azul. Isso vai facilitar bastante na ilusão ótica depois do trabalho, a mistura ótica. Ela já promove um resultado muito bonito. Não adianta ficar pensando em cor, porque gosta ou porque não gosta. É uma regra, verde com vermelho, azul com laranja, amarelo com violeta. São regras. Essas regras não adianta querer quebrar ela. Pode até trabalhar cores das mesmas famílias ou cores opostas, mas primeiro tem que dominar esse conhecimento básico. Aí no céu eu estou fazendo uma vegetação. O segredo é jamais tampe a pintura que está embaixo. Deixe bem falhado para elas conversarem entre si. Essa conversa ela acaba nos dando profundidade. Toda vez que você tampa uma tinta com a que está embaixo, você coloca outra em cima da que está embaixo e tampa ela, a pintura morre, ela perde toda a profundidade. Estou fazendo aí os galhos do fundo, usando as sujeiras do meu prato de tinta. Laranja, vermelho, acinzentado. Não me preocupo com o tom, com a cor, mas o tom assim neutro, bem apagado. Várias famílias de cores, todas elas sujas com cinza, com marrom. Nada de cor pura lá na profundidade. Se eu coloco um vermelho, um amarelo, um azul puro, eu mato a profundidade. Eu tenho que sempre quebrar com cinza. Ilumino as vegetação lá do fundo. Depois eu vou vir com a folhagem por cima. Essa loucura toda parece uma brincadeira de criança e nada mais é. Hoje meu filho quis pintar comigo. Depois aqui mais pra frente eu vou colocar um pedacinho do trabalho dele. Mas ele pega com a maior facilidade, porque ele não tem medo de fazer. Essa é a finalidade, esse é o objetivo, colocar para fora o que a gente está sentindo. Se eu faço a vegetação do fundo com apenas um tom, eu perco a profundidade. Quando eu uso vários tons, várias cores da minha paleta, aquelas que eu já estava utilizando, o trabalho fica integrado, as cores conversam entre si.